van der Ding, nome artístico que escolheu e que traduz aproximadamente Hugo qualquer coisa. É humorista, cartunista, ator, escritor, locutor de rádio, apresentador de televisão e talvez qualquer coisa que o define muito mais do que aquilo que fez ou do que aquilo que faz. Habituou-nos às suas partilhas regulares das personagens que criou e que, através da literalidade, gozam com o absurdo da existência e do cotidiano. Relembramo-nos, por exemplo, da Criada Malcriada, da doutora Juliana Saavedra, da Teresinha e da Celeste da Encarnação. Autor de Vamos Todos Morrer, uma antologia de obituários cujo título diz a única verdade incontornável que desconforta dizê-la em voz alta. Porque dizê-la é dizer que vamos perder pessoas e que pessoas nos vão perder a nós também. Mas, por que não, apesar de tudo, rirmos-nos em voz alta, relembrando-nos dos feitos, das peripécias e das histórias das pessoas que já morreram, honrando-as no legado que deixaram. Não é um exercício fácil falar da morte com a descontração com que falamos da vida. Mas, sobretudo, é pertinente celebrar a vida no reconhecimento da sua finitude quando nos contam as histórias daqueles que já cá não estão. E aqui comigo hoje, não para falar sobre ele, mas com ele, está o Hugo van der Ding. Olá, Hugo, Olá. muito bem-vindo. Obrigado por estares aqui para conversarmos sobre um tema que o título do teu livro resume sem qualquer pudor, não é? E se calhar começávamos exatamente por aí, pelo título. Quando o leio, soa-me sempre de formas diferentes. Há momentos em que me parece que é um aviso ou um sobressalto, outras uma descoberta ou uma epifania que acabaste de ter. Seja como for, porquê a escolha de uma verdade tão inconveniente para o título do teu livro? Sim, o título do livro parte do título da rubrica que eu tenho nas manhãs da 3 há 3 anos. São 800 mortos quase, é muita gente. E eu queria há muito tempo fazer estes obituários, porque a morte é um tema que me fascina e sobretudo nestes obituários é falar da morte, mas falar de pessoas que morreram, mas na verdade não morreram. Por isso é que estamos a falar delas, às vezes 500 anos, às vezes 2500 anos depois, umas mais conhecidas, outras menos. O nome em si foi uma vez que imaginei, as ambulâncias andam com a ambulância escrita ao contrário para ser lido nos espelhos retrovisores. Eu imaginei uma ambulância que em vez de ambulância tivesse escrito Vamos Todos Morrer ao contrário. Para as pessoas lerem no seu ouvido. E para se lembrarem. E para se lembrarem, sim, porque as ambulâncias são um bom aviso de que vamos de facto todos morrer. Estamos em risco disso, não é? Claro. E eu acho que foi também uma espécie de provocação. E a coisa engraçada da Antena 3 foi permitirem fazer isso, uma rubrica chamada Vamos Todos Morrer, às 8h30 da manhã, quando as pessoas estão no carro, é o prime time da rádio, particularmente às 8h30 da manhã. E não deixa de ser uma provocação de testar os limites. Geralmente é tudo o que não deves fazer ou falar às 8h30 da manhã quando as pessoas estão a ir para o trabalho. É verdade. Mas foi uma coisa que depois correu bem, de facto, e as pessoas afinal querem ouvir falar dessas coisas às 8h30 da manhã. Se calhar põe em perspectiva até as escolhas erradas que fizeram para estarem enfiadas num carro às 8h30 da manhã e para o trabalho. E disseste uma coisa muito importante, que é as pessoas não morrem porque continuamos a falar delas e a relembrarmos, não é? Portanto, o teu podcast, ou primeiro começou com uma rúbrica, não é? Que agora é um livro, começou exatamente por aí a relembrar-nos que as pessoas já morreram, mas apesar de tudo ainda existem no nosso dia-a-dia, não é? E é uma ideia bonita essa. Sim, eu sou muito fascinado com a morte de muitas maneiras e com a história, porque vejo, como gosto muito de história, vejo isto como um encadeamento de que começa até bem mais atrás, com uns bichos dentro d'água que saem unicelulares e a história tem sido uma tentativa individual e coletiva de nos organizarmos e de vivermos em conjunto uns com os outros. Começou numas cavernas ou numa savana e fomos refinando. Às vezes olho em volta e penso, de facto, começaram numas savanas na Tanzânia e termos hoje prédios de 140 andares e estradas e aviões e em 6 horas está-se em Nova Iorque, em 3 horas está-se em Istambul, é incrível. Mas somos as mesmas pessoas. Continuamos Sim, pouco civilizados. Sim, quer dizer, fomos arranjando maneiras de nos organizar e coletivamente crescemos, mas individualmente não devemos ser muito diferentes nas nossas inquietações das pessoas que andaram na savana na Tanzânia. E uma das grandes inquietações que fomos inventando camadas sobre isso é de onde é que viemos, o que é que nos torna especiais em relação aos outros animais, porque nós de facto olhamos em volta e depois com resultados às vezes trágicos, e nós desde o início dos tempos percebemos que há qualquer coisa que nos distingue dos outros animais, esta nossa capacidade de falar, de partilhar conhecimentos,
Claro que hoje estudamos um bocadinho mais e sabemos que os animais, se calhar, também partilham conhecimentos e falam de certa maneira, mas há ali qualquer coisa diferente e depois fomos arranjando justificações e inventando narrativas para de onde é que viemos. Sim. E para onde é Daí que nasceram vamos? as religiões e depois essa ideia de que por nos acharmos tão especiais, como é que temos um fim exatamente igual A aos todos os outros. cães e aos gatos e às zebras e às gazelas de Thompson, não, porque as gazelas de Thompson acabam sempre despedaçadas na boca de um leão. Sim. Mas isso é fascinante. Eu acho que toda a gente passa por uma fase, sobretudo mais novo, em que acha que não vai morrer. Era uma pergunta que eu te queria fazer. Quando é que tu descobriste que íamos todos morrer? Eu sempre achei, e ainda acho um bocadinho, que pode haver uma pessoa imortal e se calhar sou eu. Agora já acho menos, mas quando era mais novo achava mesmo isso. Não, se calhar não vou morrer. Lidamos um bocadinho mal com a nossa própria morte. Claro que quando nós estamos a crescer, a nossa própria morte é uma coisa mesmo muito... não somos capazes de imaginar. E por isso é que bebemos muito, saímos muito, fumamos muito, whatever, comemos muito, dormimos mal, enfim, todas essas coisas. Porque é impossível. Há aqueles adultos que tentam dizer, olha, um dia mais tarde, não interessa nada. Mas depois vemos, há uma fase em que começamos a perder os nossos avós, ou há pessoas que têm a infelicidade de perder amigos da sua idade, ou os pais, ou o que seja, mas tradicionalmente, quando começamos a ter 20 anos, perdemos os nossos avós e começamos a lidar com a morte dos outros. Lidamos de vez em quando com umas mortes abstratas, como das pessoas na televisão, em guerras, ou em massacres, ou doenças, ou de fome. Mas é uma coisa muito abstrata. Até os números são abstratos, não é? Morreram 500 pessoas. Who cares? Morreram 1 milhão de pessoas em 3 semanas no Ruanda. Bem, é completamente abstrato. E depois há uma altura, a partir dos 20, 30 anos, em que começamos a lidar com a nossa própria morte. Como não temos uma capacidade ainda de pôr as coisas em perspectiva, eu lembro-me de começar a pensar nisso e começar a achar que ia entrar em histeria quando percebesse que ia estar a morrer. Dizia, não quero nada morrer, que vou ter saudades dos meus amigos. Claro que vou ter saudades dos meus amigos. Não queria nada morrer. E hoje em dia, quando imagino isso, que gostava de morrer velho, não é? Muito velho, mas gostava de. Mas não vai. Percebi que não vai ser. Não é essa coisa toda. Até porque as pessoas. Quando chegas aos 100 anos, só morre. Geralmente não, há uma estatística engraçada que é. Se chegas saudável aos 95, dificilmente morres de doenças, porque a incidência das doenças aos 95. Portanto, se não tiveste já aquelas doenças tradicionais das pessoas a partir dos 70, já não vais ter mais. Portanto, morres geralmente a dormir. Quando não morres a dormir, morres muito cansado, ou há doenças que são muito debilitantes, onde a morte acaba por ser uma coisa que até se espera muito pacificamente, quase como quando temos uma insónia e queremos adormecer. E, portanto, a morte em velho é uma coisa pacífica. Em novo, é capaz de ser uma experiência mais triste se for numa doença. Se for de uma maneira rápida e eficaz, com uma bala perdida numas férias no Rio de Janeiro, por exemplo, também é um bocado indiferente, não notas. Mas, por acaso, já pensei, em relação a morrer muito velhinho ou doente, quando ando de avião, e percebi porque é que não tenho medo de andar de avião. Antes, pelo contrário, eu adoro andar de avião e adoro a aterragem, a descolagem e a aterragem. E às vezes penso, se o avião cair e morrer a caminho da Tanzânia, se eu conseguisse pôr em perspectiva a minha vida, é mais emocionante até para contar para quem cá fica do que ter morrido aos 90 anos cheio de cataratas e coisas assim. Portanto, pôr isso em perspectiva, tipo, se eu pudesse escolher, preferia morrer aos 50 anos a caminho da Tanzânia do que aos 90, sem ver, sem falar, abandonado toda a gente. É curioso, porque há quem diga que de facto a morte ideal, quando lhe perguntam, é adorava que fosse a dormir, sem ter consciência disso, depois da vida toda cumprida, não é? Sim. Eu confesso que morrer de avião para mim será uma das coisas terríveis se me tivesse a acontecer. Não Sim, só... Se demorar muito, assim, rebentar no ar não acontece muitas vezes, não acontece muitas vezes, é fixe, é rápido. Agora, aqueles 60 segundos ou 2 minutos que levam um avião a estás ali despenhar-se. a confrontar-te com o sofrimento de toda a gente, é um bocado angustiante, pelo menos para mim. Sim, mas não deve ser, não é das mortes piores. Há uma coisa engraçada em relação também à morte,
conheci na minha família pessoas, homens, geralmente. As mulheres têm uma visão diferente da morte, é engraçado, também já podemos falar disso. Vou começar pelo princípio. A morte é uma coisa que está muito presente na minha vida desde sempre. Eu cresci com uma presença muito forte da minha avó, que era uma pessoa que tinha vivido. Eu nunca conheci o meu avô, mas a minha avó cultivou a memória do meu avô. A minha avó foi viúva de 30 anos certos. E cultivava ao ponto de mudou de casa a uma altura. Eu já conheci a minha avó a viver nessa casa, ou seja, quando o meu avô morreu, passado pouco tempo, foi morar para um apartamento e uma das salas do apartamento da minha avó era o escritório do meu avô, que nunca viveu naquela casa sequer, não é? Isto é um bocado absurdo, mas eu convivi com esta memória das pessoas de facto não morrerem, não é? E é uma referência para mim. Preservarem as relações e preservarem a memória, não é? Ou seja, leio livros de uma pessoa que eu nunca conheci, e esta ideia de que a vida existe para além da morte, não para os próprios, mas através dos outros, eu acho que tem muito a ver com o que eu fiz depois no Vamos Todos Morrer. Sim. Isto é uma perspectiva. Depois, e as mulheres, acho que os homens e as mulheres lidam de maneira diferente com a sua finitude. Eu tive parentes próximos, homens, que tinham uma postura muito pragmática em relação à morte. Ninguém fica cá para semente, um dia morremos e vamos morrer, e quando morrer, morri, essas coisas. E depois, quando essas pessoas foram envelhecendo, perceberam com algum horror que a morte nem sempre é uma coisa limpa e eficaz e que um dia cais para o lado e morres. E depois foram sendo confrontadas com faces menos fixes da morte, que é, podes ficar doente durante muitos anos, podes perder muitas das tuas faculdades físicas, mentais, e aí depois a masculinidade tóxica desaparece. Certo. E ficam a ver que somos vulneráveis. Que as pessoas são muito vulneráveis. E falaste de uma coisa importante que acontece muito na altura do diagnóstico de uma doença grave, que progride, que não tem cura. As perdas associadas a isso são muitas, não é? E também há lutos que elaboramos em relação a isso. Não só o próprio doente, como também os próprios familiares que vão testemunhando alteração da imagem corporal, alteração da capacidade de se levantar, de ir com ela ao café, ao que seja, não é? E, portanto, essas perdas também importam, de facto. Mas há pouco disseste uma coisa interessante que tem a ver com relembrarmos-nos dos outros, e essa relembrança, essa memória, mantém-nas vivas enquanto alguém se lembrar delas, não é? E a esse propósito, tu disseste há pouco, cerca de 800 obituários, não é? O que é que tu achas que a morte delas diz sobre as suas vidas? Achas que quando nós reescrevemos a vida das pessoas depois de mortas é muito diferente da vida do que foram em vida? Isto no sentido de, muitas das vezes os obituários são sempre simpáticos e a gente diz, ele era muito boa pessoa, ele era incrível, ele fez isto, aquilo e aquilo outro. Achas que de alguma maneira relembrar alguém após a sua morte é uma oportunidade para reescrevermos a narrativa da vida? Claro. Com as figuras históricas, isso tem muitas dimensões, essa resposta. Em particular, estes mortos que eu trago fascinam-me porque, uns pelas melhores razões, outros pelas piores, aquela busca começou na Tanzânia pela explicação, e com a nossa própria mortalidade. Nós somos fascinados com a ideia de não morrer, de deixar cá. É uma compulsão até biológica, não é? Por isso é que a maior parte das pessoas tem filhos ou tem essa compulsão de perpetuar a espécie. E isto são pessoas incríveis porque conseguiram aparentemente a imortalidade, que é uma coisa que os seres humanos tentam alcançar. E há umas pessoas, o Platão é um best-seller e viveu há 2500 anos atrás. Isto é incrível. Nem o Pedro Chagas Freitas conseguiu ainda essa... É verdade, o Platão é um best-seller. É provavelmente o autor mais vendido de sempre e, sobretudo, mais consistentemente vendido. Não é? Nunca saiu dos tops. Quer dizer, há ali uma fase durante a Idade Média onde se lia menos. Em geral. Lia-se menos em geral. Mas nas figuras históricas ou públicas, o que estamos a comentar é, muitas vezes... a parte pública das suas vidas e depois algumas
especulações sobre as suas motivações, a sua vida privada, sobretudo se forem figuras mais para trás no tempo, não é? O Dom Afonso Henriques, contamos aquilo que ele fez e depois especulamos sobre as suas motivações, os seus pensamentos interiores, as suas inquietações, e dá para jogar uma coisa com a outra. Na nossa vida pessoal, nós assistimos muitas vezes a reescrevermos a nossa experiência com aquela pessoa, com um pai, com um avô. Sobretudo, mas isso eu acho muito fixe, pessoas que tiveram relações muito complicadas com essas figuras, de repente, passado algum tempo do luto, falas com elas e ficas muito perplexo porque te lembras das histórias anteriores e aquelas pessoas de repente transformaram aquelas pessoas nos heróis e apagaram-lhes os seus defeitos. Parece-nos estranho, mas eu acho que sobretudo em pessoas que foram vítimas de abuso no sentido que tiveram pais que não foram os melhores possíveis ou que as marcaram ou por descaso, por uma série de razões, todos nós sabemos essas histórias. Parece-nos estranho e de fora pensamos, não, era muito mais saudável fazeres essa... Não, o meu pai foi uma porcaria de uma pessoa, foi péssimo pai, mas eu acho que há ali uma ironia quando as pessoas fazem o processo inverso, que é aquela pessoa deixar de ter o poder de magoar e ao transformarem-nas numa pessoa incrível... É mais apaziguador? Eu acho que ainda é quase tortuoso, mas são processos inconscientes, claro. Agora eu estou em controle desta relação e desta narrativa e tu deixaste-me fazer mal porque eu consigo inventar e as pessoas acreditam naquilo, que tu foste uma pessoa fixe e foste um pai bom. E vejo muitos amigos fazerem isto. Amigos e pessoas que conhecem. Às vezes. É inconsciente, mas sim, de certa maneira, é rir por último. E a morte tem esse poder redentor para toda a gente. Tu consegues construir narrativas e apagar, ou fazeres o processo pode ser inverso, ou apagares as coisas boas e dizeres que aquela pessoa era péssima, que é bater num cavalo morto, literalmente, não vale muito a pena. Ou apagares essas partes e quase constróis a relação que tu gostavas de ter tido com essa pessoa. Isso é incrível. Sim, e achas que é difícil coabitar as duas memórias, a boa e a má, os aspectos bons e os aspectos maus de alguém e construir uma narrativa mais lúcida e honesta e verdadeira? Achas que isso é difícil? Para algumas pessoas, com certeza que será, não é? Mas é mais justo, é pensar que aquilo são pessoas, não é? São pessoas. Mas quando há relações que envolvem a parentalidade, é mais complexo, porque consegues aceitar que aquelas pessoas são pessoas, com erros, com defeitos e qualidades, mas há ali uma relação, quando se fala de filhos ou de netos, há uma relação que não é paritária. E, portanto, pedir à nossa criança interior que faça as pazes com um adulto, porque o adulto era uma pessoa com defeitos e qualidades, é muito complexo, porque supõe-se que um adulto tenha obrigações para com uma criança que não é recíproca, não é? Sim. É tudo muito complexo. É, de facto, tudo muito complexo. Isto é muito complexo. E, para aliviar, se calhar, agora um bocadinho, achas que é mais fácil gozar com os vivos ou com os mortos? Com os mortos é mais fácil porque não se queixam, não é? Dessas 800 pessoas nunca ninguém se queixou de uma biografia. Eu acho assim... Pegando na justiça, achas que é mais justo gozar com os mortos ou gozar com os vivos? Os mortos são fixes e as pessoas, sei lá, gozar com o Carlos Magno ou até com o Dom Afonso Henriques, são figuras que já não abstraímos da sua existência física, são figuras, são imagens, são poder instituído, são abstrações também. São abstrações, até é engraçado, eu uso muito isso no Vamos Todos Morrer, que é imaginar o Dom Afonso Henriques ou a falar de uma maneira moderna ou a estender máquinas de roupa, a fazer essas coisas. Não acho grande mal, tenho algum cuidado quando falo de pessoas que sei que têm os filhos vivos ou os netos vivos, claro, já aconteceu várias vezes. Sim, claro, e aí não vale a pena explorar partes menos boas das pessoas, não é? Mas e tenho sempre tido, já aconteceu muitas vezes falar de pessoas que têm familiares vivos e ficam sempre muito contentes e ouvem. São figuras ou que se fala menos ou então figuras históricas importantes, como aconteceu, sei lá, com o Duque de Saldanha, e fiz insinuações graves e sei que mandaram uma mensagem dos seus descendentes, ouvimos todos, aprendemos umas coisas que não sabíamos e fiz insinuações gravíssimas sobre por acaso esse não o Duque de Saldanha, vale a pena ouvir. Mas sei lá, é engraçado, claro que o Duque de Saldanha, posso gozar com ele, é uma figura histórica, está bem que tem
30 tetranetes vivos, who cares, né? Mas quando são pessoas que morreram há muito pouco tempo, aí sim, tem-se um cuidado especial. Com os vivos é mais engraçado de gozar do que eles com os respondem. mortos. Sim, então estão aí. Ok, mas É tem mais muito a justo, ver pelo menos. tem muito a ver também com os limites do humor, não é? A morte pode, neste sentido, ser um limite para o humor. Era mais essa a pergunta, mais essa a lógica. Sim, gozar em particular com a morte. Mas já gozei com a morte. Não, mas já há mortes muito divertidas. Há pessoas que tiveram mortes muito engraçadas. Há um cantor, o Claude François, que é um tipo que toda a gente sabe quem é, mas ninguém sabe quem é. Em França é muito famoso. Mas é o tipo que canta uma música chamada Comme d'habitude, que depois é comprada por um tipo chamado Paul Anka, que reescreve uma música para o Frank Sinatra, que é o My Way. Portanto, ele originalmente é francês. Portanto, toda a gente já o ouviu. Nem que seja pela voz do Frank Sinatra. E o tipo era muito minucioso e estava a tomar banho e era muito ligado à decoração do interior. Estava a tomar banho na sua banheira e viu um candeeiro de parede torto e resolve ir endireitar o candeeiro de parede, sendo que a água e a eletricidade não funcionam bem, e morreu eletrocutado. Ora, isto tem imensa graça, não é? Para ele não deve ter tido graça nenhuma, não é? Não. Mas sim, portanto, brincar com a morte. Agora, brincar com essas coisas gratuitas, só não me diz nada. O humor também É preguiçoso, talvez. sim, não é? e depois no teu humor os valores. Agora, gozar com uma pessoa que está doente ou que isso para mim não me diz nada. Não. Em relação ao luto, estava aqui a pensar, já falámos da morte, já falámos de quem perde pessoas e que de alguma maneira enluta, e não é propriamente uma doença mental o luto, mas o sofrimento associado pode de facto de tal forma ser avassalador que pode trazer problemas de saúde mental. E pegando um bocadinho numa das tuas personagens, que é a minha preferida, o que é que tu achas que a doutora Juliana Saavedra diria a um paciente enlutado se a procurasse para ajudar neste sentido? Sei lá, ela como é uma mulher muito direta, eu acho que pôr as coisas em perspectiva em relação ao luto é a primeira coisa a fazer, se fores assim muito duro, é, agora visto só de fora, não é? É dizer, isto não lhe aconteceu a si, você não morreu, agora lida com a parte mais egoísta, no bom sentido, da falta que essa pessoa lhe faz. E uma das boas maneiras é perceber que a falta é só física, é só não poder ir almoçar ou jantar com aquela pessoa, mas que ela continua a existir. A minha avó, que é uma figura muito importante na minha vida, morreu quando eu tinha 20 e poucos anos, portanto já passei, acho que está a fazer agora este ano, tantos anos com a minha avó como com a minha avó. E eu não preciso que ela esteja, claro que no início gostava muito, mas não preciso que ela esteja viva para saber o que é que ela me diria. Hoje em dia. Sim, com conselhos que lhe peço. Aliás, há uma altura do meu luto com a minha avó que foi sempre muito pacífico, porque a minha avó morreu e eu pensei, claro que era uma das coisas que eu desde criança tinha pânico, como é que vai ser, como é que vai ser. Mas já até houve a minha avó esteve doente, mas muito pouco tempo e morreu muito rapidamente em casa, a dormir, foi tudo ótimo, como ela exatamente queria. Mas e fiquei-me triste, mas passado 2 ou 3 dias pensei, minha avó viveu a vida toda como quis, toda. Por que eu estou triste de quê? Teve quase 90 anos, mesmo com uma doença gravíssima, teve só, pai, 15 dias doente, portanto não tenho nada que estar triste. E o resto continuo a falar com a minha avó na cabeça. E durante muito tempo, eu tinha 20 e tal anos, dizia, o que é que a minha avó faria nesta situação? Passava isto muitas vezes. Apareciam-me situações na vida e o que é que a minha avó faria nesta situação? E deixei de fazer isso quando estava numa situação em que eu pensei, o que é que a minha avó faria nesta situação? Eu olhei em volta e pensei, a minha avó jamais estaria nesta situação. E de facto, assim, passei por situações que a minha avó nunca estaria naquela situação. Apesar de ter sido viúva durante 30 anos. Há certo tipo de festas que a minha avó não frequentava, Não iria. de facto, sim. Olha, e voltando Mas o luto, Sim. também tenho opiniões muito fortes sobre isso. O luto acho que é muito útil para a saúde mental e para a maneira de lidar com a morte. Com a morte que não é só a morte, o luto tem a ver com a perda. Com a Pode ser uma perda, relação, pode pode ser um ser divórcio. um animal, mas é um animal morrer, sim. Pode ser perda um de tempo com abandono. alguém. Sim. E às vezes até coisas imaginadas, não é? Assim, uma coisa. E os psicólogos, não sei se foi um psicólogo, se foi um psiquiatra, não sei quem é que fez esse estudo. Até acho que sei quem é que fez esse estudo, acho que é uma mulher, mas não interessa. Das fases do luto, que é uma coisa que apareceu.
É uma senhora, não é? É uma senhora. Já sei quem é. Sim. E pronto, inventou as fases do luto, que se passa por aquelas fases, e eu acho que ela própria já veio explicar que aquilo foi. Pegaram nas fases do luto e usaram-no da pior maneira possível. Porque dá a ideia que as fases do luto são umas fases que se passa todas pelaquela ordem, com períodos reservados naquela ordem, que se passa obrigatoriamente por todas aquelas fases e que é uma progressão na carreira até Sim, a até aceitação. ficarmos. Ora, isso hoje em dia, eu acho que ela própria corrigiu Sim, isso, sim, isso não é já está nada disso. contestado. Nem toda a gente tem que passar por estas todas, nem por esta ordem, nem com períodos específicos em cada uma das ordens, e pode andar para trás e para a frente nesta ordem. E isso é muito importante para o próprio, para perceberem em que fase do luto é que está, ou se saltou aquela ou se não saltou, mas é sobretudo importante para a pressão social que os amigos e a família faz, e já toda a gente sabe de histórias de alguém que disse, mas ainda estás a chorar, ainda estás vestido de preto, ou ainda estás não sei o quê, já passou 2 meses, já passou 2 anos, quando a experiência do luto pode demorar a vida toda, pode não se curar, não é? O luto é a vida toda, não é? Enquanto Claro, nós formos aprende-se a vivos, viver. integramos a perda, Claro. diria. Sobretudo aquelas perdas que nós consideramos menos normais, porque perder os avós faz parte do processo natural da vida, como a partir de uma certa idade é perder os pais. Agora, depois há experiências que eu não consigo sequer imaginar, aquela clássica de perder um filho, por exemplo. Aí eu suponho que é uma experiência de luto que se leva para a vida toda, e todas as histórias que ouço vão nessa direção. Não quer dizer que não se continue a viver, não se continue a rir, a ter uma vida normal, mas claro que é uma voz, até com os nossos avós nós fazemos isso, não é? Não é com tristeza para sempre, não é? Não vive triste para sempre, não se vive triste para sempre. E isso é importante porque ajuda muitos dos problemas, quase todos os problemas de saúde mental são agravados pela percepção à volta. Ou seja, claro que há condições psiquiátricas que causam sofrimento interior, mas depois do sofrimento interior há muitas coisas que são só características pessoais, ou ter pouca necessidade de dormir, ter muita necessidade de dormir, ter oscilações de humor, e isso só causa sofrimento pelo embate que tem na sociedade. Ou seja, não há razão aparente para dormir pouco ou dormir muito ser motivo de sofrimento, não é? Integra-se na sua vida. Agora, perder o emprego porque não se consegue chegar a horas, perder a casa porque toda a sociedade não estar preparada para pessoas que são diferentes, Dificulta o processo. que causa imenso sofrimento e morte e suicídios e coisas tristíssimas. Eu acho que a sociedade tem que caminhar para um ponto de incluir mais gente. Nós como sociedade ocidental, podíamos ter ido à Lua no século XIII, eu digo isto muitas vezes. Já perdemos o contributo de metade da humanidade até mais ou menos ao fim do século XIX, por termos excluído as mulheres das artes, das ciências, da política, de todo lado. Podíamos, se calhar, se as mulheres estivessem incluídas, tínhamos ido à Lua no século XIII. Foi uma mulher negra, não sozinha, mas com outras mulheres negras, que fez os cálculos para o homem chegar à Lua. E aqui o homem, no sentido com H pequeno, foram 3 homens que lá foram. Fechadas num quarto, segregadas racialmente na NASA. As chamadas computadoras, que tinham uma sala onde faziam os cálculos à mão, não havia outra maneira de fazer. E mulheres incríveis. Há um filme sobre isso, agora não lembro como é que se chama, mas são Mulheres Incríveis. E pronto. E da mesma maneira, as pessoas mais velhas também não são excluídas, toda uma série de pessoas que foram sendo excluídas, e estas pessoas diferentes, neurodivergentes, como se diz agora, malucas, que é uma expressão que eu gosto mais de usar, pessoas que não são boas da cabeça, podem dar o seu contributo também. Agora, arranjarmos uma maneira de acharmos que há uns meninos que são diferentes dos outros, meninos e meninas, claro, mas é tipo, sei lá, se calhar dorme um bocadinho mais a umas alturas, dorme um bocadinho menos noutras, tem umas pancadas assim, tem umas pancadas aquele outro, e integrarmos estas pessoas, que é deixá-las dar o contributo que elas têm para dar, sem lhes pormos em cima uns padrões quaisquer que nós inventámos para a sociedade, e que há muita gente que não se encaixa naquilo, como acontece noutras questões, na questão de género, nas questões de identidade de género, por exemplo. E que é o fundamento do estigma, não é? Do estigma da doença mental. E esse propósito, quando pensas, e já falaste abertamente em algumas ocasiões, sobre aspectos de doença e de saúde mental, e de facto existem muitas perdas que as pessoas com doença mental sofrem, sobretudo
relacionadas com o estigma. E quando pensas nisso, que perdas maiores é que tu achas que o estigma da doença mental pode trazer para alguém, para além destas que já foste aqui enumerando? Olha, o principal, em termos de perdas, tem a ver com pessoas mais próximas, com amigos, com pessoas que se vão rodeando de nós. Porque a doença mental, ou as condições, condition, como é que se diz em português? Sei lá. Condições? Sim, as condições mentais, nem todas são propriamente doenças, não é? Sim. Mas têm um lado mais insidioso que são invisíveis, não é? São... tu tens um amigo com cancro do pulmão, vamos correr a maratona, não faz isso. Mas as pessoas que têm, as pessoas bipolares ou com depressões clínicas ou o que seja, não têm aparentemente sinais físicos. E, portanto, há uma dificuldade de comunicação entre aquilo clássico que as pessoas fazem às vezes por boa vontade, que é vai tomar um duche e vamos sair, tens que sair mais, não podes ficar fechado em casa, tens que aparecer mais, tens que não atendes o telefone, enfim, passei por todas essas fases. E as pessoas, sem querer, às vezes tornam-se altamente tóxicas para pessoas que estão a passar uma fase ou que têm uma condição mental. E isso causa perdas. Mas é mau para os dois lados, ou seja, isto causa sofrimento para os dois lados, não é? Aqui, não é vitimizar as pessoas que têm cenas na cabeça, não são boas da cabeça, porque isto causa sofrimento para os dois lados. Mas é um caminho que se faz com cuidado, talvez, provavelmente, de conhecermos a importância de rodear-nos das pessoas que sabem aceitar essa parte e que também elas próprias não sofrem com isso. E começarmos a aprender a dizer não, a ouvirmos as nossas necessidades. Eu, por exemplo, falo para a minha experiência pessoal, tenho uma necessidade gigantesca de isolamento, estar sozinho em casa, calado, quieto, e, portanto, não vou nunca a nada. E as pessoas que me rodeiam, em termos pessoais, não é? E sabem que muito dificilmente eu vou ao jantar dos anos delas, ou vou à praia, ou vou ao cinema, não vou. Mas não é porque é assim. E aprendes a dizer não. Ou seja, já fui durante 20 anos, quando não me apetecia nada ir, quando aquilo tinha um peso enorme na minha estabilidade, e sobretudo como faço coisas. Eu já falei hoje 4 horas seguidas, não é? Só me apetece ir para casa, o que é que vocês acham? Mas é verdade. Obrigado. Não, depois disto, ou seja, depois desta coisa toda, precisas tu próprio de ouvir-te, não é? De silêncio, e reconhecermos as nossas calma, necessidades. sim, portanto, e isto às vezes choca até mesmo com o ritmo da vida das pessoas e do que elas andam a fazer na vida delas. E é aprender a dar, isto não é transformar-te a ti próprio no centro do mundo, mas é dar outras coisas. Há uma frase que li uma vez num livro que diz: conta com as qualidades que sabes que eu possuo, não contes com aquelas que sabes que eu não possuo, porque já sabes que vai correr mal. Ok. E isto tudo que tu acabaste de dizer, que de facto é preciso... Eras tu ou a tua doença mental a falar? Imagina perguntar-me isso. E se és tu ou a droga a falar? A droga a falar, não. Não, é mesmo sobre a questão do estigma, novamente, e sobre a importância que é nós falarmos sobre isto, porque só assim, em espaço de conversa, é que nós conseguimos reconhecer que os outros têm também necessidades e limites. E disseste uma analogia muito interessante, que é adequado e é consensual que nós não vamos pedir a alguém com uma doença no pulmão para vir correr connosco. E alguém que tem uma doença, que seja uma depressão ou o que seja, não lhe vamos pedir, olha, vai tomar banho, vai-te arranjar ou vem comigo à praia ou o que seja. E eu acho que falta muito essa promoção da literacia e do conhecimento do que é que estamos a falar, da doença mental. Até porque há pessoas, eu já conheço pessoas ou amigos que têm uma irmã, um irmão, um amigo que está a passar uma depressão clínica ou é bipolar, ou assim, uma série de circunstâncias. Pessoas muito bem intencionadas que não sabem de facto como chegar àquela pessoa. E quanto mais tentam, mais isolamento, todo o clássico, mais a pessoa se afasta, claro. E muito bem intencionadas tentam procurar ajuda, informação. E hoje em dia está tudo disponível, a informação toda. E há uma espécie de discurso que
faz-me alguma confusão das pessoas, uma espécie de obrigação, por exemplo, quando as pessoas, no caso do suicídio, é muito vulgar, as pessoas à volta, os amigos, sentirem uma culpa enorme de devia ter feito mais, devia ter ligado mais. É bom que essas pessoas percebam, eu nunca me suicidei, mas há alturas que as pessoas, mas tenho uma visão do suicídio talvez um bocadinho polémica, mas há alturas, há situações onde as pessoas estão beyond repair e sei lá, eu acho que o que há a fazer é fazer essas pessoas sentirem que estão lá se for preciso. Não acho que há pessoas que chegaram a um ponto onde não sei se há muito mais a fazer. Para além disso, claro que dar informação, dar o sinal de que é possível. Sim, agora, e é fixe, e há pessoas que vão procurar ajuda, e há pessoas que não sabiam que podia haver ajuda e que melhoram e ficam boas, mas também acho que existe isto é muito polémico o que eu vou dizer, mas acho que existe uma percentagem de pessoas, que espero que seja muito pouca, para quem não veria provavelmente um fim muito diferente do que aquele. Isso é muito triste, mas it's life. Não, acho que há mesmo alturas e há pessoas que ele era o caminho delas. Não, é um alívio. O Van Gogh, quando se matou, provavelmente das figuras mais infelizes do mundo. E a última frase dele, ele matou-se de uma maneira muito fora, porque deu um tiro no seu próprio peito e só morreu 2 dias depois da infecção, porque não morreu logo. E teve ótima fumar e a falar com o irmão, horas, a explicar, eu estava péssimo. A última frase dele é: o meu sofrimento não terá fim. É a última frase que ele disse. Nessa perspectiva da morte, como mesmo que não exista vida para além da morte, ela termina aqui, portanto, na verdade, o meu sofrimento nunca terá fim, porque seria necessário uma vida para além da morte onde ele não fosse infeliz para que o seu sofrimento tivesse fim. E ainda hoje estamos a falar dele, desse portanto, sofrimento, não é? Este tipo, it's beyond repair, não vale a pena ligar-lhe e dizer: Van Gogh, queres ir ao cinema? Porque ele não vai. Sei lá, isto é muito horrível o que eu estou a dizer, mas eu acho que é a vida. Coitadas, não sei muito bem o que é que eu acho disso. E achas que existe espaço, apesar de haver mais informação disponível, como tu disseste, achas que há espaço, ou mais espaço, para se falar abertamente sobre estas questões, sobre o beyond repair, sobre o suicídio, sobre a doença mental grave, sobre tudo isto? Ou de alguma maneira continua a haver, há acesso, mas não há muita a vontade de ir procurar essa informação porque é um assunto difícil, melindroso? O que é que tu achas disso? Se há espaço para falar disso? Ou mais espaço? Sim, acho que é um tema que era muito bom que as pessoas falassem mais abertamente. E se calhar era uma boa maneira de ajudar as pessoas em geral e a conviver mais pacificamente com essas realidades todas. E se calhar isso ajudava muita gente a falar dessas... ou seja, não tornar isso... Nós temos um estigma enorme em relação a essas matérias, mas não... E às vezes, sem querer, nós como sociedade, não é individualmente ligar ou dizer: olha que podes procurar ajuda, olha que podes fazer isso. Como sociedade, de facto, não criar condições para que muita gente, essa seja a sua única saída. E isso, se calhar, nós como sociedade é que o fazemos, criando um estigma em relação a procurar ajuda, criando um estigma em relação à doença mental, criando um estigma em relação ao luto, criando um estigma até em relação ao próprio suicídio. Se calhar nós todos é que não oferecemos outra hipótese às pessoas. Sei lá, eu agora estou um bocadinho calado porque estou a pensar nas consequências de alguém que esteja a ouvir isto. E claro que nós queremos sempre oferecer ajuda e oferecer sítios onde as pessoas possam procurar ajuda e sei lá, e já passei, não sei se toda a gente passou, eu sempre achei que toda a gente já tinha passado um dia e já vou-me matar, mas já falei com pessoas que assim, nunca tal ideia me passou pela cabeça, que eu acho estranhíssimo, porque eu já pensei isso imensas vezes, não é? Mas então ainda bem que não matei, não é? Por isso é que estou aqui a falar. Portanto, as pessoas
que estão a pensar nisso e que me estejam a ouvir, não desaconselho a matarem-se imenso, porque a vida há mesmo um dia mais fixe. Mas, portanto, estava a pensar, era importante dizer isto, porque não queria que achassem que eu estou a incentivar as pessoas a matar-se. Agora, como todos coletivamente, é fixe oferecermos outras possibilidades às pessoas sem ser uma coisa, sem ser uma coisa moralista ou castradora, porque isso tem um efeito contrário a maior parte das vezes. Sim. E voltando também à questão da procura de ajuda, pensei novamente na doutora Juliana. Tu achas que de alguma maneira ela pode representar o desdém que existe na procura da saúde mental? Eu tenho imensa curiosidade sobre esta personagem. Como é que ela surgiu? Eu não sei muito bem explicar como é que elas me surgem, mas acho que surgiu quando eu estava a fazer terapia. A minha terapeuta diz-me mais vezes, eu não sou a Juliana Saavedra, mas foi imaginar a minha terapia. É impossível, né? Somos todos pessoas. É impossível que ela não tenha pensado já aquelas coisas todas. Nunca me disse, mas claro que as pessoas estão a pensar nisso, ou estão a pensar noutras coisas, ou estão a pensar. Eu acho que estão a pensar tudo aquilo que põe a Juliana Saavedra a dizer. É impossível que não estejam a pensar isso. Mas por acaso acho que aquilo, sem querer, mas acaba por ter um papel diferente ao tornar uma personagem pop, não é? Sim. As terapeutas. Eu acho que aquilo funciona como um ou seja, apetece imenso ir à Juliana Saavedra ser enxovalhado. Adorava. Sim, apetece imenso. Por acaso, já ouvi histórias de umas terapeutas, homens e mulheres, que são bastante na linha da Juliana Saavedra e que não deixam nada por dizer. E é importante dizer-nos sempre as coisas que, quer dizer, não naquele tom e não naquele contexto, mas a honestidade dela é cutilante e interessante. Já falámos muito sobre doença mental, saúde mental, sobre procurar ajuda. Só queria saber um pouco a tua percepção, se tu achas que o luto é considerado ou se as pessoas têm noção que o luto pode ser um problema de saúde mental. Ou se achas que é apenas uma coisa tão normativa e tão universal, que toda a gente vai lutar mais cedo ou mais tarde, portanto, que não há esta perspectiva de que pode trazer muito sofrimento e que pode ser vista como um problema de saúde mental. Eu acho que também é uma outra questão com muitas dimensões. Sim, eu acho que pode tornar-se crónico, não é? Crónico, o sofrimento crónico associado ao luto é um problema de saúde mental. Em pessoas que já tenham problemas de saúde mental, pode ser uma agravante complexa ou até despoltar algumas patologias. Mas até isso, conversarmos mais. Há sociedades que vivem o luto de maneira completamente diferente. Nem sei se pode chamar propriamente de luto. Vivem a morte de maneira muito diferente. Há sítios do mundo, há religiões que veem aquilo quase como um luxo. E originalmente, nós estamos num país cristão e católico, tendencialmente, a sua matriz. Não vejo nada na matriz cristã que o luto não seja uma experiência positiva, a morte não seja uma experiência positiva. É supostamente uma passagem para... Aliás, quando se vai a uma missa de corpo presente ou de enterros, é sempre muito nessa perspectiva fixe, tipo, agora é que vai ser fixe. Mas não é assim que nós lidamos com ele. Mas há sociedades onde sim, na Índia lidam melhor com a morte, em África também é um ritual de passagem. Não quer dizer que as pessoas não fiquem tristes, ficam sempre tristes, mas é uma tristeza. Talvez assumam melhor que a única parte triste é não poder continuar a ir almoçar e jantar ou comer aquela pessoa. Não sei o que é que eu acho disso. Também já não lembro o que era a pergunta. Era se achavas que as pessoas têm noção que o luto pode ser um problema de saúde mental acrescido ou não. E por último, se o teu podcast sobreviver, o que é que tu achas que dirão sobre ti no último episódio? Não sei. Não faço ideia. Não sei. Gostava que dissessem que é uma pessoa que tentou fazer o melhor com aquilo que lhe calhou em sorte, não é? Com as cartas. Tentou fazer o melhor possível. É isso que eu tento fazer todos os dias. E quem é que gostarias que escrevesse a tua necrologia?
Tem que estar vivo? Não. Não. Sim, português. Eu diria Por o ser Essa um de Queiroz, que concreto. tinha imensa graça, sim. E provavelmente me ia arrasar a todo o género. Hugo, muito obrigado por ter estado aqui a falar de temas tão importantes e Uhum. tão complexos e difíceis. E, portanto, obrigado. Até Claro. já. Eu queria só acabar por dizer obrigado por este convite e para rematar, não se matem e sejam felizes e fixe e morram só quando tiverem que morrer, que é uma coisa fixe. Agora, quando é que têm de morrer, isso é que Isso ninguém é a sabe, grande não incógnita. é? Obrigado, Hugo. Obrigado, eu.